Meus irmãos, eu quero convidar vocês para a leitura do texto que vai servir para a nossa meditação. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler os versos 8 a 13. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 8. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. O termo diácono é uma transliteração de uma palavra grega, da palavra grega diáconos, que significa servo. Essa história de diácono começa lá em Atos capítulo 6, onde encontramos a instituição desse importante ofício dentro da igreja cristã. Surgiu um problema na igreja de Jerusalém. Qual era esse problema? As viúvas helenistas eram negligenciadas na hora da distribuição diária. Por helenista, compreenda gente de fala grega. As viúvas que falavam grego eram omitidas, enquanto as viúvas que falavam aramaico eram servidas. Os apóstolos identificaram o problema. Isso é importante. Surgiu o problema e o problema não foi ignorado. O problema não foi tolerado. Os apóstolos não passaram a conviver com o problema. Meu irmão e minha irmã, preste atenção. Ignorar um problema não significa solucioná-lo. Os apóstolos não conviveram com o problema, antes tomaram providências a fim de que o problema fosse superado, a fim de que a questão fosse corrigida. Como o problema da igreja de Jerusalém será solucionado, novas situações demandam novas formas de ministério. Diante do problema com as viúvas de fala grega, com as viúvas helenistas, os 12 convocaram a assembleia e comunicaram à assembleia o seguinte: não é razoável que nós abandonemos a palavra e a oração a fim de nos dedicarmos às mesas. E eles fizeram a proposta de que a assembleia escolhesse 7 homens cheios do Espírito Santo a fim de que fossem encarregados dessas demandas sociais dentro da igreja. De acordo com Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, a proposta agradou a toda a comunidade e eles elegeram como seus diáconos 7 irmãos: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, todos nomes gregos. A eleição desses 7 foi o reconhecimento de uma autoridade carismática já em evidência. Isso daqui também é importante. Eles não foram eleitos para começar a viver de forma piedosa e cheia do poder de Deus. Não, eles já viviam de forma poderosa e cheia da graça do Senhor. E essa foi a causa de sua eleição. A comunidade apresentou os 7 aos 12, que oraram por eles, impondo as mãos, gesto bíblico que exprime identificação e solidariedade. Os diáconos têm na igreja uma importante função: devem prevenir a pobreza,
onde quer que seja possível fazê-lo, além de consolar e animar os angustiados por meio de suas orações e palavras baseadas nas Escrituras. Enfim, o serviço diaconal tem como exemplo a Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, conforme lemos lá em Marcos capítulo 10, verso 45. Eu gostaria nessa manhã de conversar com vocês sobre algumas das qualificações que os diáconos devem ter, tendo em vista que após o encerramento do culto matutino teremos Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de diáconos. Antes de prosseguir, quero registrar o seguinte: o que se exige dos diáconos, se exige de todos os cristãos, visto que Deus demanda o mesmo comportamento de todos, ok? Diante do que foi dito até aqui, queria refletir com vocês a respeito desse tema já anunciado, qualificações dos diáconos, bem como de todo o povo de Deus. Em primeiro lugar, domínio próprio. Domínio próprio. Deus deve comandar a sua vida. O desejo de Deus deve ser o seu desejo. Você não deve ser comandado, dirigido, dominado por outras coisas, por coisas ilícitas, por coisas irregulares. Veja o verso 8: quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. De acordo com John Stott, no verso 8, encontramos 4 expressões que constituem um agrupamento natural que tem relação com a ideia de domínio próprio. O apóstolo Paulo recomenda: os diáconos devem ser respeitáveis. O diácono deve ser um homem de Deus, um homem que tem caráter, um homem que manifesta em sua vida, em seu comportamento, piedade, respeito, religião, reverência, seriedade. O diácono deve levar suas responsabilidades a sério. Estevão, um dos primeiros diáconos, o primeiro mártir do cristianismo, foi descrito por Lucas da seguinte forma, verso 5 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Acerca dele, Lucas afirmou: Estevão era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Uma frase curtinha: homem cheio de fé e do Espírito Santo. A frase é curtinha, mas comunica demais. E eu fico pensando, se alguém precisasse me descrever usando uma frase, como seria essa frase? O diácono deve ser um homem respeitável. Paulo prossegue: o diácono deve ter uma só palavra. A ideia do texto grego aqui é de que no diácono não existe ambiguidade. Ele não fala uma coisa com um e outra coisa com outros indivíduos. O diácono não sai por aí falando da vida alheia. Ele não faz fofoca. Aliás, o que é fofoca? Fofocar, gente, é discutir fatos pessoais sobre outras pessoas com alguém que não faz parte do problema e que não está disposto a encontrar uma solução para o problema. Então, se você está falando de uma outra pessoa, de um problema alheio, e você não tem a mínima disposição para ser parte da solução do problema, lamento informá-lo de que você está fofocando. Diáconos não podem ser fofoqueiros. A palavra do diácono deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem de onde? Vem do maligno. É o que a Escritura afirma. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou isso. Seja só a palavra sim, sim, não, não. O que disso passar procede do maligno. Mateus capítulo 5, verso 37. Paulo prossegue, tratando sobre o domínio próprio que o diácono deve ter. Ele não deve ser inclinado a muito vinho. A Bíblia não condena, em nenhum lugar, em nenhuma passagem, o consumo de bebida alcoólica. Se você quer interditar as bebidas alcoólicas, você não pode recorrer à Bíblia para isso.
A Bíblia não proíbe o consumo, entretanto, proíbe sim o excesso, a imoderação. O texto grego comunica a ideia de que o diácono não fica muito tempo perto da garrafa de vinho. Ele não fica muito tempo na companhia do vinho, ou seja, Paulo está ensinando aqui que o melhor amigo do crente não pode ser o Jack Daniels. Paulo está ensinando aqui que a melhor companhia do crente não pode ser a da Skol ou da Heineken. Falando assim até parece, estou sabendo os nomes, né? Mas eu não bebo não. Quero lembrá-los da palavra apostólica: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quer se encher de alguma coisa? Que seja do Espírito Santo. É o que a gente lê lá em Efésios capítulo 5, verso 18. Ashbel Green Simonton, o missionário fundador do presbiterianismo brasileiro, tinha o hábito de escrever um diário. E quando ele era seminarista, lá em 1855, ele fez um registro que ainda é muito relevante para nós hoje. Quero dividir com vocês a anotação feita pelo então seminarista Ashbel Green Simonton. É fácil estabelecer regras arbitrárias de certo e errado e dar a ações em si neutras o qualificativo de pecado. Isso é comum no caso da dança e dos jogos de cartas. Por um lado, ceder a tais ideias parece abrigar preconceitos. Por outro lado, quando essas ideias são aceitas, mesmo que por um número razoável de pessoas, o exemplo pode ofendê-las. E aí o jovem Simonton escreveu: o melhor é abster-se, mas também é preciso aclarar as opiniões em casos assim. O diácono não pode ser dado a muito vinho. Ainda tratando sobre domínio próprio, o apóstolo Paulo afirmou: eles não podem ser cobiçosos de sorte da ganância. O que isso quer dizer? Isso quer dizer fazer o certo com motivações erradas. No caso, fazer o certo a fim de ter acesso às ofertas da igreja. Paulo está condenando uma boa ação que tem uma motivação errada, ilícita. O diácono, qualquer oficial, não pode usar o seu ofício para seu benefício. Eu tive uma péssima experiência com o chamado terceiro setor. Certa feita, eu participei de uma entidade comunitária. Pertencem ao terceiro setor entidades privadas que não têm fim lucrativo e que atuam para o interesse social. Na minha experiência, vi muito interesse pessoal disfarçado, dissimulado e apresentado desse tal de interesse social. A gente quer o bem da comunidade, quer nada, quer o próprio bem. E usa o discurso bonito, da comunidade a fim de obter aquilo que deseja. Paulo está condenando isso. Fazer o certo com motivações ilícitas. Em segundo lugar, Paulo trata a respeito da necessidade de o diácono ter convicções ortodoxas. Repare no verso 8, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O diácono deve ter esse encantamento, essa fascinação diante das coisas que envolvem a fé. O diácono, ele tem essa sensação de que a fé configura-se como um mistério. A palavra mistério significava verdades outrora ocultas, mas agora reveladas por Deus. As grandes doutrinas da fé são um mistério. Os descrentes não conseguem compreender, mas os crentes podem sim compreender isso daí. Os diáconos devem compreender a doutrina cristã e devem obedecer à doutrina com uma consciência limpa ou boa. Diferentemente dos falsos mestres que naufragaram na fé, Paulo trata sobre isso em 1 Timóteo capítulo 1.
rejeitando e cauterizando a própria consciência. Paulo trata sobre isso lá no capítulo 4. Os diáconos devem manter uma consciência limpa. O diácono deve conhecer a Bíblia e a sua teologia. Em Dom Casmurro, está registrado que o personagem Padre Cabral levava tudo para a Escritura. Quando escreve sobre o Padre Cabral, Machado de Assis afirmou que ele levava tudo para a Escritura, ou seja, quem conversava com o Padre Cabral, ele dava um jeito de, na prosa, conduzir aquela conversa para a Escritura. O diácono presbiteriano deve proceder dessa forma, deve levar tudo para a Escritura, deve viver de acordo com o conselho da vontade de Deus, deve orientar-se pelos critérios que nós encontramos na Sagrada Escritura. Tratando sobre o valor, a importância da Escritura, o reformador João Calvino afirmou: tenha-se por firme, portanto, que a quem o Espírito Santo ensina interiormente aceita com firmeza a Escritura, que é exame de si mesmo, sem precisar nem de razões, nem de demonstrações, pois a certeza que temos na Escritura provém do Espírito Santo. O diácono precisa conhecer a Bíblia, viver de acordo com seus princípios e deve ter uma consciência limpa. O apóstolo prossegue. Em terceiro lugar, ele trata a respeito da necessidade de o diácono ser provado e aprovado. Muitos são provados e reprovados. O oficial deve ser provado, deve ser testado e aprovado. Verso 10. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O que se diz em relação aos bispos também é dito em relação aos diáconos. Não deve ser eleito, ou seja, não deve exercer ofício dentro da igreja irmãos que sejam neófitos. O que é neófito? O neófito é aquele irmãozinho que acabou de se converter e que está dando os primeiros passos na fé cristã. Devem servir como oficiais homens que já têm um tempo mais de caminhada, que já têm um pouco mais de maturidade. Devem servir homens que foram testados e aprovados. Na Bíblia nós encontramos diversas histórias de líderes que antes de exercerem a liderança foram provados. Lembre-se de José. Antes de se tornar governador do Egito, ele passou 13 anos trabalhando como servo. Lembre-se de Moisés. Ele liderou o povo de Deus durante 40 anos, no êxodo do Egito e na caminhada até a terra prometida. Entretanto, ele foi preparado durante 2/3 da sua vida para o ministério que desempenhou. A Bíblia afirma que Moisés viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos foram vividos no Egito. O segundo terço da vida de Moisés foi vivido no deserto. E a última parte da sua vida, onde ele exerceu o seu ministério, envolveu a condução do povo de Deus no meio do deserto. Pense também em Josué. Ele foi servo de Moisés antes de tornar-se seu sucessor, antes de ser rei de Israel. Davi foi pastor de ovelhas. O princípio qual é? Primeiro você serve, depois você lidera. Primeiro, servo, depois líder. Quem não sabe servir, não serve para liderar. Primeiro, um servo, depois, um líder. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por meio de sua Constituição, adota critérios para evitar que neófitos sejam eleitos oficiais da igreja. Eu divido com vocês o conteúdo do artigo 13, parágrafo 2º, onde se diz o seguinte: para alguém exercer cargo eletivo na igreja, é indispensável o decurso de 6 meses após sua recepção. Para o presbiterato ou diaconato, o prazo é de 1 ano, salvo casos excepcionais a juízo do conselho, quando se tratar de oficiais oriundos de outra igreja presbiteriana. Primeiro, um servo. Depois, um líder. Quarto e último lugar, quarta e última qualificação: o diácono deve ter uma vida familiar saudável.
verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher. Uma só mulher. E governe bem seus filhos e a própria casa. Precisamos lembrar do fato de que muitos dos primeiros cristãos procediam do paganismo, onde a poligamia era comum, contrariando a cultura da época. E debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo ensina que presbíteros e diáconos devem praticar a monogamia. Quero lembrá-los de 1 Coríntios capítulo 7, verso 2, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Discorrendo sobre as qualificações dos bispos na carta endereçada a Tito, nós lemos Paulo escrevendo o seguinte: o bispo deve ser marido de uma só mulher. Homem casado, você tem esposa. Você deve ser marido de uma só mulher. Esposa, você tem só um homem. Homem casado não fica de conversinha com outra mulher. Mulher casada não fica de papinho com outro homem. Não fica trocando mensagenzinha no WhatsApp, figurinhas, olha que vidinho engraçado, kkk. Não faça isso. O diácono deve ser bem casado e deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Além de bom marido, o diácono deve ser bom pai. O texto diz que ele deve governar bem a sua casa. Note, no texto nós não encontramos controlar. Algumas pessoas confundem governo com controle. Governar é uma coisa, controlar é outra, completamente diferente. E olha, meu irmão, você que quer controlar a sua casa, saiba que você não controla nada. Lamento informá-lo disso. Talvez você ache que controla nada. Controla nada. Porque você não tem controle 100% das coisas em todo o tempo. Eu queria controlar os meus filhos, mas eu não consigo controlar. Não é, Dedé? Eu queria controlar esse menino, mas eu não consigo. Mas eu posso governá-lo. Eu posso ensiná-lo. Eu posso servir de exemplo para ele e para os meus demais filhos. É isso que se exige do diácono. Não se exige que ele controle, se exige que ele governe, se exige que ele se dedique, exige-se que ele seja presente. Essa é a ideia. Pais crentes devem educar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Sua responsabilidade, pai crente, não é pagar colégio particular para seus filhos. Quem pode, ótimo. Mas essa não é a sua obrigação bíblica. Sua responsabilidade, pai crente, não é dar tênis Vans para seus filhos adolescentes. Se conseguir, ótimo. Sua responsabilidade, pai crente, é ensinar seus filhos no caminho do Senhor. É servir vocês mesmos de exemplos de piedade e de religião. Concluindo essa reflexão, o apóstolo Paulo trata sobre o que acontece com alguém que exerce fielmente o diaconato. Veja lá verso 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O termo grego traduzido por preeminência comunica a ideia de patente militar. Primeiro soldado, depois cabo, sargento, é isso, né, Tiagão? E por aí vai. O texto também comunica a ideia de degraus de uma escada. Isto é, o diácono fiel, ele é promovido, ele é aperfeiçoado pelo próprio Deus, que lhe dará cada vez mais o respeito no meio dos santos, o que representa mais oportunidades para servir.
Meus irmãos, daqui a alguns minutos, os membros comungantes da igreja vão manter as tradições milenares da igreja, escolhendo homens para exercerem o diaconato. Que o bom Deus nos abençoe nesse processo e que o bom Deus abençoe os homens, bem como todos os crentes da igreja. Lembrando que se exige dos diáconos, exige-se de todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos sustente para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.